parte financeira não estavam muito bem expostas. Enfim, esse processo foi anulado em setembro de 2020, desculpa, e este ano, né, lógica, em seguida a esse tipo de anulação, a Prefeitura retomou este processo uma nova tentativa de uma concessão administrativa, que é o que fala o Marco Regulatório de Saneamento, a Lei 14.026, no sentido de ter um contrato que gere o novo manejo de gestão de resíduos sólidos urbanos do município de Campinas através de avaliação de desempenho, né? Então, existe uma grande diferença do que é feito hoje de prestação de serviço, que são aspectos mais quantitativos, ou seja, quanto varreu, quanto pagou, quanto coletou, quanto pagou, e por aí vai. E hoje nós temos neste projeto aí uma configuração que a gente chama de performance, ou seja, todos os serviços que são consignados nesse novo modelo, que é um total de 35 serviços de investimento, serviços operacionais principalmente, serviços sociais, ambientais e financeiros, são 35, eles terão que ser avaliados continuamente em termos de desempenho, e isso é o que se configura uma concessão através de uma PPP, por conta da performance, tá? Basicamente dizendo, a grande diferença entre o sistema que se tem hoje, que é simplesmente fazer a coleta, fazer alguma reciclagem através da seletiva e fazer essa disposição final desses resíduos em aterro sanitário, ela tem um grande diferencial, que é o quê? Nós estamos pondo aí que vai ter que existir um tratamento dos resíduos, tá? Que é o que a gente chamou de CIVAR, que é o Complexo Integrado para Valorização dos Resíduos. Por que chama valorização? Porque nós pensamos nesse tratamento, de acordo com a Lei Federal 2305, no tratamento máximo que se pode ter desse resíduo doméstico, desse lixo, né? Vamos chamar de maneira bem lixo, né? Então, nós temos alguns avanços operacionais do ponto de vista de coleta, do ponto de vista de varrição, do ponto de vista dos ecopontos, mas principalmente um avanço grande, dois avanços grandes que a gente mede nesse processo são, em primeiro lugar, o tratamento de resíduos, coisa que nunca teve, por isso da concessão, envolve investimento e por essa razão tem que ser uma concessão de longo prazo. E a segunda parte, os aspectos sociais, envolvem a questão da reciclagem, que todo esse capítulo aqui a gente está dedicando hoje para o nosso colega engenheiro Fábio, que está aqui conosco aqui, que vai estar tendo um tempo maior do que eu estou tendo aqui, para estar explicando exatamente o avanço social ambiental da PPP, tá? Eu prefiro realmente que essa minha parte técnica aqui ela fique dedicada mais à questão das perguntas, né, que realmente virão, e queria passar a palavra para o Fábio para dar mais do meu tempo, para dar os 20 minutos, para ele esgotar esse assunto social, do ponto de vista de reciclagem, que nós vamos ter grandes avanços. Os senhores vão ver lá que a gente deve sair de 2% de índice de reciclados, materiais recicláveis, para 25%, que é um índice altamente auspicioso. E teremos, além disso, o tratamento de resíduos, né? De tal forma que hoje a gente dispõe em aterro sanitário 98% do que se coleta, nós queremos cair esse índice para 35%. Então, eu queria ser mais longa, passar a palavra para o Fábio, que ele está aqui nos ouvindo, que ele vai realmente passar essa parte aí social, né, Fábio? Do ponto de vista dos avanços que a PPP poderá trazer nesse campo aí. Ok, Fábio? Posso passar para você? Pode sim. Você tem 14 minutos. Tá bom. Professora Emília e Maria Helena, agradecer muito aí a oportunidade de a gente estar um pouquinho aqui, primeiro, né? E parabenizar
o Conselho de Meio Ambiente por estar reunindo sobre esse tema, discutindo, fazendo as oficinas, fazendo o processo de construção de política pública. A gente fica muito feliz com isso, né? Só enriquece todas as sugestões que certamente virão dos diversos órgãos representativos do CONDEMA, certamente poderão acrescentar muito na peça. E se essa peça eventualmente caminhar, parceria público-privada, a gente fica muito mais tranquilo à medida que ela está mais consensuada com todo mundo, e isso é muito bom, né? O Fernando já deve ter comentado do histórico anterior, que eu peguei 4, 5 anos depois que começou, mas que já houve uma contribuição muito grande de Ministério Público, do GAEMA, e isso é excelente para a peça, né? Eles já questionaram muito as questões, isso é ótimo, porque as questões questionadas puderam ser internalizadas e tudo isso vai dando um caráter bem melhor para a peça, a nosso ver. Em relação ao que o Fernando pediu para a gente comentar um pouquinho, seria a questão dos 25% do material reciclável que ele falou. Então, a pretensão é sair dos 2% atual de aproveitamento do material reciclável, não são bem 2%. Na realidade, tem uma coleta paralela hoje no município, em todos os municípios brasileiros, que levam provavelmente mais da metade do material, né? Então, todos os municípios têm essa concorrência hoje, e essa concorrência do material reciclável, na realidade, ela se acentuou muito, sobretudo nessa época da pandemia, porque infelizmente a gente viu crescer a desigualdade social, crescer a miserabilidade, e no momento que até por precauções a coleta seletiva parou por 6 meses, a coleta seletiva municipal ela foi suspensa, digamos assim, de março a setembro de 2020. Então, essa suspensão por cuidados com os protocolos Covid fizeram com que a população, de uma certa forma, alguma parte da população eventualmente deixasse de estar participando no programa, e outra parte, em participando, as pessoas saíram mais à rua ainda para pegar esse material reciclável, que a coleta oficial, que já tinha uma coleta paralela, e isso se acentuou muito. Então, hoje a gente tem em todas as cidades brasileiras, a gente tem uma concorrência muito grande. Para se chegar nos 25% de material reciclável, apontados na gravimetria ou na composição física dos resíduos sólidos urbanos, se pensou que 10% desses 25% virão da coleta seletiva domiciliar, aquela feita de casa em casa. 5% virão da coleta seletiva dos pontos de entrega voluntária. E os 10% restantes, para totalizar os 25%, eles virão da unidade de tratamento mecânico biológico na central de valorização que o Carbonari falou. A coleta seletiva domiciliar, hoje feita pelo consórcio Renova e atualmente por 2 cooperativas, a Cooperativa Antônio da Costa Santos e a Cooperativa Nossa Senhora Aparecida, elas serão destinadas exclusivamente para a atuação das cooperativas. Então, a pretensão da administração é que as cooperativas, à medida que elas consigam suprir as suas instâncias institucionais, legais, de organização, ou seja, trazer para a administração pública seus documentos societários, seus atestes, suas certidões, elas passem por um processo, como estão passando, de contratação direta. Então, é possível ter a contratação direta das cooperativas. O Fórum do Lixo e Cidadania, representado aqui, acredito eu, pela Emília e por outros representantes, ajudou muito nesse processo. O Ministério Público também ajudou muito nesse processo, e a gente é muito grato a isso. E hoje, das 2 cooperativas que a gente tinha contratado, Antônio da Costa Santos e Nossa Senhora Aparecida, nós já temos 8 cooperativas contratadas, sendo 4 para coleta e triagem e 4 exclusivamente para triagem. E algumas que foram contratadas para triagem, à medida que elas se estruturem, como, por exemplo, a Cooperativa Aliança, amanhã a gente tem uma reunião com a Solange, elas também venham ser contratadas para coleta. E, portanto, a pretensão é de atender a premissa da política nacional e ter
as cooperativas de reciclagem como agentes prioritários da gestão dos materiais recicláveis no município e assim estarem fazendo a coleta seletiva casa a casa, compreendendo 10% do total dos materiais recicláveis. Se eventualmente a parceria público-privada avançar e eventualmente também as cooperativas ainda não estiverem totalmente estruturadas para estarem fazendo a coleta no município como um todo, a prefeitura fará os procedimentos licitatórios exclusivos para a coleta seletiva, domiciliar, a porta, até que a coleta seletiva seja totalmente executada pelas cooperativas de reciclagem. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto seria os 5%, seria oriundo da coleta seletiva em pontos de entrega voluntária. Então, pelas premissas aí da peça da concessão administrativa, tem a questão da containerização dos próprios públicos municipais. Seriam 466 pontos, salvo engano, o Fernando pode precisar melhor, que serão containerizados com contêineres de polietileno de alta densidade, 2,5 metros cúbicos, e com um caminhão específico, um caminhão guinda alto, acoplado numa carroceria de guarda alta, para fazer a coleta desses contentores depois de um processo de educação ambiental. Então, isso engloba esses pontos e os ecopontos no município. A terceira questão de ação é estar expandindo a coleta seletiva domiciliar de 75% para 100% do município. E ampliar também o número de ecopontos, dos atuais 16, e chegar até 50 ecopontos no município, alguns feitos diretamente pela administração municipal e outros na demanda prevista pela PPP. A coleta dos ecopontos e dos pontos de entrega voluntária, em princípio, seria do PPPista, e após a coleta, ele descarrega nas cooperativas de reciclagem. Por um entendimento nosso do DLU, essa gestão compartilhada nos ecopontos com as cooperativas já começou a se dar. Então, a gente já tem isso na prática, e um pleito da Jéssica, inclusive da cooperativa Santo Expedito, que a Adriana, se estiver nos ouvindo, ela vai lembrar disso, numa reunião do DLU, é que essa coleta dos ecopontos se dê já de imediato pelas cooperativas também, e assim ficou acertado, e a peça da concessão foi redirecionada para isso. Então, seria a coleta domiciliar, mas a coleta dos ecopontos pelas cooperativas e a coleta dos pontos de entrega voluntária pelo possível futuro PPPista, com entrega nas cooperativas. E os 10% eventualmente restantes, que vão para a central de valorização, eles seriam separados nessa unidade de tratamento mecânico biológico e geraria uma receita acessória. Essa receita acessória, conforme prevista aí no plano de negócio, 50% seria do PPPista ou do concessionário, 50% seria da administração. Esses recursos, eles entrarão, se de fato a peça prosperar, eles entrarão num fundo para reciclagem, que a gente chama hoje de FUNREC. Esse fundo para reciclagem terá um comitê gestor com representação do Conselho de Meio Ambiente, com representação das cooperativas, para como melhor gastar esses recursos na estruturação continuada das cooperativas. E esse fundo ainda teria um aporte financeiro previsto na PPP de 25 milhões, a proporção de 2,5 milhões por ano nos 10 primeiros anos da concessão. Então, teria um fundo para reciclagem, com 25 milhões de aporte, e mais os possíveis futuras receitas, 50% das receitas acessórias, para serem geridos por esse comitê gestor, com representação das cooperativas e do CONDEMAS e das secretarias afins. E que eu vejo também, que a gente vê também como evolução, é que também está previsto que o PPPista faça um plano de educação ambiental que seja convergente com a política municipal de educação ambiental, né? E que esse plano ele seja acompanhado por um GIA, por um grupo de implementação e acompanhamento, com representação das cooperativas,
dos conselhos locais e tudo mais, e que possam ver, de fato, essa implementação. Além disso, se prevê também um CEA, um Centro de Educação Ambiental, um CEARES, específico para resíduos sólidos, onde possa se fazer um processo de capacitação continuada das cooperativas de um lado e do outro lado também de mobilização social para a educação ambiental. Agora é óbvio que uma concessão administrativa, ainda que abrangente, ela jamais esgota a questão da gestão dos resíduos sólidos e muito menos esgota a questão da educação ambiental. A educação ambiental, obviamente, ela é intersetorial, ela tem que ser intersetorial, tem que ser continuada, tem que ter todos os atores envolvidos e tudo mais. Então, está previsto um plano de educação ambiental para ser implantado, mas, obviamente, não se esgota nesse plano a necessidade de educação ambiental para o município. Então, basicamente, desculpa não ter preparado nada, porque o meu momento realmente não está nada bom, eu peço perdão por isso, mas assim, meu momento pessoal, mas basicamente, no meu entendimento, a gente teria então uma ampliação da coleta seletiva domiciliar, uma transferência dessa coleta totalmente de 75% para 100% do município, uma transferência dessa coleta para as cooperativas que vêm sendo gradativamente contratadas pela administração municipal, e isso não é objeto da PPP, ela não é o PPPista que tem que entrar nessa seara, é a administração pública que continuará existindo. A gente até já comentei em outras oportunidades, acho que com a professora Emília, a gente tem 2 minutos de sugestão de decreto, uma que já parametriza o processo de contratação das cooperativas, trazendo todas as certidões, os atestes e as necessidades legais que a Lei 866, no seu artigo 24, inciso 27, permite a contratação direta desde que supra essas condições de ser contratadas com pessoas, a cooperativa seja composta por pessoas de baixa renda e que apresente condições adequadas de coleta e de triagem, fora os atestes, fora os atestados e fora as certidões societárias dela, né? A composição da cooperativa, a criação a definição da diretoria dela, o balanço patrimonial e essas coisas que se exigem. Então a gente vê que isso é um processo que não volta mais para trás, felizmente, e por isso que a gente até queria esse decreto também, viu, Emília, para sacramentar esse processo, que fala de parametriza a contratação, e o outro que estabelece um preço único para as cooperativas. A gente entende que as cooperativas, por condições sociais, de equivalência social isonômica, elas têm que receber o mesmo valor. Então, a gente quer um decreto que, dentro do possível, faça uma indexação do valor, ou numa planilha de composição de preço unitário, ou na UFIC, alguma coisa assim, que faça uma indexação do valor da contratação, para que todas as cooperativas, à medida que elas sejam contratadas, elas recebam o mesmo valor pela coleta e o mesmo valor pela triagem. Então, nós teríamos, então, a coleta seletiva dos ecopontos e a do domiciliar feita pelas cooperativas, 10%, a estruturação de todos os próprios públicos municipais containerizado com educação ambiental e trazendo material na proporção de 5%, e os 10% restantes seriam separados nessa central de valorização, com geração de receitas acessórias, metade delas para o fundo para reciclagem. Hoje nós não temos, Maria Helena, a meu ver, não temos uma dotação orçamentária específica. As cooperativas elas são geridas pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda através do Programa de Economia Solidária. Então, nós não temos uma dotação orçamentária específica. Então, isso é uma grande possibilidade que se tem nesse modelo, a gente começar a ter realmente uma possibilidade estruturante das cooperativas e que elas caminhem para a autogestão, que é o entendimento que a gente deva ter. Elas devem caminhar por condições próprias. Enquanto não tem essas condições, tem que ter todo esse fomento de estruturação dos locais de trabalho. E no meio disso, a gente tem várias outras ações que são tão importantes quanto uma peça licitatória,
né? Porque se eventualmente a parceria público-privada não avança, a gente já pensou em contratos de limpeza urbana pela 866 com kits, temos um kit de reciclagem, com 3 kits de reciclagem, para ter nesses contratos uma possibilidade estruturante das cooperativas também. E a gente tem outros projetos que a gente tem feito, encaminhado a partir de agora também em paralelo, por exemplo, com a Secretaria de Educação. Nós mandamos um trabalho, assim, se permite a gente falar muito rapidamente, bastante importante. A gente acha que implantar a coleta seletiva em todas as escolas municipais, compreendendo as escolas infantis, as escolas de ensino fundamental e as de ensino médio. E aí são 325 unidades, salvo engano, de cabeça aqui, e aí essas unidades seriam containerizadas e a gente também compraria caminhão. Isso está avançando junto à Secretaria de Educação, para ter educação ambiental junto a essa secretaria, ter a containerização dela, até independente da PPP, e isso já foi apresentado pelo nosso secretário lá para o Ministério Público do Trabalho, pelo que ele nos passou, e o Ministério Público do Trabalho, usando um fundo, até teria recursos para compra de caminhões que iriam para as cooperativas para fazer essa recolha. Quer dizer, não se esgota na parceria público-privada, as ações estruturantes das cooperativas, da educação ambiental, da coleta seletiva, elas têm que ser pensadas de uma forma intersetorial, com vocês, com o Fórum do Lixo e Cidadania, com o Ministério Público, com as outras secretarias, e em várias ações que possam se estruturando, tá bom? Desculpa se passei o tempo, era só para passar um pouquinho do meu entendimento, pelo menos. Obrigado. Obrigado, Fábio. Realmente, assim, acho que você falou mais do que deveria ser o plano, né, municipal de gestão integrada, talvez um pouco menos do edital em si. Eu acho interessante esses 2 decretos, mas vamos continuar conversando. Acho que, finalmente, depois de 3 oficinas, a gente está começando a dialogar mais, né, com a secretaria. Quem sabe o CONDEMA vai conseguir construir junto, que é a função dele por lei, inclusive, né? Antes de passar a palavra para a Súria, eu queria fazer aqui, cumprimentar, que nós estamos aqui com a Cilis, que é representante do CONSEMA, né, das entidades ambientalistas do CONSEMA, do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Ela está aqui com a gente hoje, então acho que é importante agradecer a presença dela. Ela é presidente da ONG Ecofault, lá da Baixada Santista. Acho que eles estão com uma PPP mais ou menos parecida com a nossa. Acho que o CONSEMA está para pautar essa discussão, né, de CDR, de PPPs. Então, assim, eu vou alterar um pouco a estrutura da nossa conversa aqui hoje. Depois que os 3 falarem, vou dar uns 3 minutinhos para ela conversar um pouco com a gente, tá certo, presidente? Para poder dizer como é que está isso no Estado, porque a gente não está aqui isolado em Campinas. É super importante que hoje a gente conte com uma presença aqui do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Súria. Súria, você tem 10 minutos, né, representando o Fórum de Cidadania, e depois, então, para a Neneca. Por favor. Tá. Gente, boa noite mais uma vez. Agradeço aí a presidente do CONDEMA, Maria Helena. Vou abrir a nossa apresentação aqui, para facilitar o que vai ser dito. Vamos lá. Tá aparecendo agora, né? Então, aqui a gente traz a proposta, né, elaborada pelo Fórum Lixo e Cidadania, com representantes das cooperativas, do Ministério Público e outras entidades. Vou falar um pouquinho, rapidamente, sobre o Fórum, o que são as instâncias do Fórum Lixo e Cidadania. Ele nasce de uma articulação de instituições governamentais e movimentos sociais estimulado pela Unicef. Então, em 1998 é criado o Fórum Lixo e Cidadania Nacional,
com a pauta de erradicar o trabalho infantil em lixões pelo Brasil, viabilizar trabalho digno para os catadores. Em 2000, o Fórum Lixo e Cidadania do Estado de São Paulo é criado, com a pauta de eliminar lixões. Aí as crianças catadoras viram uma prioridade do programa de erradicação do trabalho infantil e organizar catadores em cooperativas. Em 2004, o Fórum Lixo e Cidadania de Campinas e a RMC, com a pauta de organizar catadores em cooperativas. E o fórum se baseia nos 7 R's da estratégia do lixo zero, que é 1, repensar, 2, reduzir, o 3, reutilizar, reparar, né, consertar sempre o que não estiver funcionando e puder ser consertado, reformar, que é mudar estilos, roupas, finalidades e objetos, reciclar, retornar todos os materiais descartados em sua cadeia produtiva, os secos, papel, plástico, metal e madeira, como os orgânicos para compostagem. Reconverter é transformar o óleo usado em sabão e os resíduos orgânicos em biogás e compostagem. Aí a plataforma Campinas Lixo Zero. Na plataforma, a gente não trabalha com conceito de lixo. E o que é o conceito de lixo? É o material descartado sem valor ambiental, econômico ou social. Um material descartado de forma a estar contaminado. A gente trabalha com o conceito de resíduo, que é o material com valor ambiental, econômico e social. Ele tem valor. E priorizamos a coleta seletiva solidária, coleta porta a porta, realizada exclusivamente pelos catadores de materiais recicláveis, cooperados ou associados. Remunerar as cooperativas ou associações pelos serviços prestados. Então a gente entende que quando a cooperativa ela vai fazer uma coleta porta a porta, antes ela faz um processo que a gente chama de mobilização e sensibilização, que é explicar para as pessoas como que elas separam os seus resíduos. E para que ele seja separado da melhor forma possível, o que tenha mais valor, sem a contaminação. E aí depois vem a coleta porta a porta, então são 2 trabalhos prestados, e depois vem a triagem, são 3 trabalhos prestados. A plataforma Lixo Zero, qual que são nossas principais diretrizes? A gestão com controle social, feita pelo CONDEMA, ou Conselho Específico Paritário e Deliberativo, com os munícipes e com a participação dos cooperados. Implementar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, incentivando os princípios do Plano Nacional de Resíduos, que é o poluidor-pagador, protetor-recebedor, prevenção e precaução, e a capacitação técnica continuada. Rota tecnológica que privilegie o aprimoramento técnico e contínuo. Nós sabemos que existem muitos estudos na área de resíduos, e esses estudos são contínuos o tempo todo. Então, a tecnologia avança muito rápido quando a gente fala em gestão de resíduos. Plano de educação ambiental contínuo, iniciado antes de alterar a rota tecnológica. Antes que haja qualquer alteração de rota tecnológica que impacte a mudança de hábito dos munícipes, é preciso ter uma educação de forma a eles entenderem como que eles vão separar os resíduos, se separa, se não se separa, eles têm que ter esse entendimento para que a implementação dessa nova rota tecnológica ela tenha de fato um impacto. Coleta porta a porta de recicláveis entregue às cooperativas à medida que a prefeitura providencie condições adequadas para exercerem essas atividades. A gente sabe hoje que a maioria das cooperativas de Campinas ainda não tem condições de fazer a coleta porta a porta. Elas precisam de estrutura, e essa estrutura é parte da prefeitura a fazer essa estruturação das cooperativas. 5 minutinhos, vou dar uma agilizada aqui.
E aí a plataforma Campinas Lixo Zero enfatiza estabelecer o plano municipal de mobilização e sensibilização para a gestão de resíduos, privilegiando a base da pirâmide hierárquica proposta pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos, artigo 9º, que é a não geração, reduzir, reusar e reciclar. Esse é o processo contínuo de valorização de resíduos. Iniciar a mobilização social com a construção de planos locais de gerenciamento de resíduos sólidos domiciliares. Melhorar a estruturação das cooperativas de catadores existentes. Importância do grupo de acompanhamento dos contratos ser proativo e não somente fiscalização. Os contratos da prefeitura com as cooperativas, eles têm muitos dispositivos que oneram as cooperativas. Qualquer infração pode tirar ela do processo ou ela tem que pagar algum tipo de multa. Então, elas precisam de orientação, elas precisam de auxílio. Então, a gente entende que esse grupo de acompanhamento ele tem que ser mais proativo nesse sentido. E o fomento de novas cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Tem estudo feito pela PUC que Campinas tem condições de ter mais de 40 cooperativas na cidade. E também enfatiza a relevância do protagonismo da Secretaria de Assistência Social para organizar os catadores em Campinas. Tem um projeto que se chamava Catadores Encantadores, que teve êxito, então a gente entende que é possível fazer alguma política pública voltada para os catadores autônomos. Envolvimento e articulação dos conselhos municipais no desenvolvimento e implementação de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Fundamental o desenvolvimento de combate ao desperdício de alimentos. Necessário o desenvolvimento de projetos de compostagem caseira e regional. E imprescindível proibir a incineração de resíduos em Campinas. A gente entende que CDR ele é uma proposta de incineração, apenas quem não vai incinerar o resíduo não é a prefeitura, vai vender para outros incinerar. E a plataforma Campinas Lixo Zero defende projetos que contemplem as dimensões de redistribuição de renda, do reconhecimento e da representação daqueles que trabalham com resíduos, plano de gestão integrada e compartilhada de resíduos que empodere o social sendo inclusiva, o ambiental sendo sustentável e o econômico promovendo a circularidade, coleta seletiva solidária exclusiva com catadores. O Fórum Lixo e Cidadania tem como objetivo apontar diretrizes e caminhos de rota tecnológica para a gestão dos resíduos sólidos de Campinas de maneira inclusiva, solidária e compartilhada. Estimular os munícipes a pensar sobre a relação entre a segregação correta de resíduos de uns e a geração de renda para outros, muito além da discussão do cuidado com o meio ambiente. Discutir as diversas formas de minimização dos custos municipais no manejo dos resíduos sólidos urbanos. E aqui a gente entende o CDR como um produto que ele é feito basicamente de produtos, naquele negócio do conceito do resíduo. Ele é feito de resíduos sólidos recicláveis que tem valor ambiental e social. Por isso que a gente é contra a incineração do CDR, a gente é contra essa usina, pensando também na questão ambiental, porque a gente ainda